Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. I am Teacher Fanny and the English class number 5. Them. E o tema de hoje nada mais que verbo to be e o simple past. Come on! Vou fazer aqui, pessoal, uma breve introdução sobre como o verbo to be se torna o was e o are. Falamos, então, de sentenças no passado, anterior ao momento presente. Quando você pensar no verbo to be, am, is, are, sempre faça a correlação. Am e is tornam-se was. E o are torna-se were. Combinado? Vamos lá! A aula, então, affirmative form. Na affirmative form, nós temos a forma plural e a forma singular. Começamos sempre pela forma singular. Então, vamos lá. Com os pronomes I, you, he, she, it, eu vou usar I was, eu era, eu estava. You were, tu eras, tu estavas. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela era, ele ou ela estava. Na forma plural, nós temos you novamente. Lembra que temos dois you, um para singular, o outro para plural. You were, vocês eram, vocês estavam. We are, nós éramos, nós estávamos. E they were, eles eram, eles estavam. Isso aí, turminha. Vamos lá. Agora, nós passamos, então, para algumas frases, tá? Frases que nós podemos aprender na forma singular and the forma plural, ok? Então, a primeira frasezinha aqui, ó, do dia vai ser com o pronome I, eu. I was in the supermarket yesterday. Eu estava no supermercado ontem. You are famous. Você era famoso? He was in the supermarket Friday. Eu estava no supermercado sexta. Próximo, next. She was beautiful woman. She was beautiful woman. Ela é uma linda mulher. It was a sick. Ele estava doente. Lembrando que o it sempre se refere a objetos, animais, coisas que não fazem parte do universo humano, certo? Que não se refiram a pessoas. Agora aqui, ó, esses três últimos forma plural, ok? We were in the basket yesterday. Nós estávamos no basquete ontem. You were famous. Vocês eram famosos. E they were mothers. Elas eram mães. Eu poderia falar they were fathers. Eles eram pais, porque o they indica eles e elas. Negative form. Negative form é quando eu utilizo uma sentença em negação, ok? Então, uma sentença em negação, eu vou usar o not. Eu posso fazer a forma abreviada também, como eu vou mostrar para vocês, mas eu posso escrever do modo tradicional. Vamos lá? I was not. Eu não era, eu não estava. You were not. Tu não eras, tu não estavas. Ou eu posso usar o pronome de tratamento você, tá? Aqui eu utilizei com as duas formas, mas você pode usar apenas o você. Você não era, você não estava. Próximo, next. He was not. Ele não era, ele não estava. She was not. Ela não era, ela não estava. It was not. Ele ou ela não era, ele ou ela
não estava. Plural form, nós temos you were not. Vocês não eram, vocês não estavam. We were not, nós não éramos, nós não estávamos. E they were not, eles ou elas não eram, eles ou elas não estavam. Contractive form da negativa usando was e were fica wasn't e weren't. Se você quiser colocar na formação das suas sentenças, das suas orações, você pode usar wasn't and weren't. Wasn't and weren't. Dica da Fanny. Então agora a gente passa para as sentenças concluídas, ok? Vamos lá? Mais algumas sentenças para nós aprendermos a utilizar was e were na forma negativa, na sua forma plural e na sua forma singular, ok? Singular form, essa primeira parte aqui. Então, I wasn't to supermarket yesterday. Eu não estava no supermercado ontem. You weren't famous. Você não era famoso. He wasn't to supermarket Friday. Ele não estava no supermercado sexta. She wasn't a beautiful woman. Ela não era uma linda mulher. It wasn't sick. Ele não estava doente. Ou ela não estava doente. Certo? Passamos para plural form. We weren't at the basket yesterday. Nós não estávamos no basquete ontem. You weren't famous. Vocês não eram famosos. E, por último, they weren't mother. Elas não eram mães. Eu poderia dizer também, they weren't fathers. Eles não eram pais. E finalizamos a parte negativa. Vamos ver o que nos espera. Interrogative form para ver como nós usamos o was e o were para questions, tá? Aqui eu deixei apenas a parte introdutória sem formar a oração, porque vocês já sabem o que significa was e os pronomes, tá? Quem não lembra dos pronomes, eu já disse ali no começo, eu, você, ele, ela, vocês, nós e eles, tá? Conforme eu fui narrando, vocês vão percebendo que eu vou traduzindo as sentenças. Na interrogative form, nós usamos was ou were para interrogar. Então, nós sabemos que o was e o were deve ser transferido para o início da oração e o restante da oração nós não mexemos. Então, sempre estarão no lugar dos sujeitos. Aqui eu coloquei was antes do sujeito I. Were antes do sujeito you, não esquecendo sempre do ponto de interrogation, ok? Interrogação. O was está entre do pronome he. Was antes do pronome she. Was antes do pronome it. E o restante da oração a gente vai fazer logo mais. Eu ensino vocês, tá bom? Agora na parte plural nós temos were antes do you, were antes do we, e were antes do they, ok? Passamos para as sentenças. Então, aqui nós temos as sentenças. Primeiro quadrante aqui, ó. Só sentenças no singular form. Não vou falar mais I was. Eu vou falar was I in the supermarket yesterday? Were you famous? Was he at the supermarket Friday? Was she a beautiful woman? Was it sick? Plural form. Então, nós temos were you famous? De novo. Were you famous? Were we at basket Monday? Were they mothers? Perceba que eu fiz uma entonação, enfatização a mais no final de cada uma das sentenças para que eu pudesse fazer aquela forma interrogativa que nós usamos para perguntar algo. Eu estava no supermercado ontem? Você era famoso?
Ele estava no supermercado sexta? Ela era uma mulher bonita? Ele estava doente? Ou ela estava doente? Vocês eram famosos? Nós estávamos no basquete? Segunda? Elas eram mães? Então, assim, a gente enfatizando, tanto no inglês quanto no português, construímos as orações da interrogativa, sem lembrar que was and were devem vir ao início das orações e não devemos esquecer o símbolo da interrogação. Agora, New Words. New Words é um trechinho que eu deixo aqui para vocês com algumas das palavras que vocês aprendem nessa minha aula. Às vezes você já conhece, às vezes não. Então é sempre bom lembrá-lo que famous, famoso, supermarket, supermercado, basquete, yesterday, ontem, Friday, sexta-feira, sick, doente, woman, mulher, beautiful, linda ou bonita, tá bom? Então eu agradeço muito por vocês assistirem meu vídeo. Bye!